Feche os olhos por um minuto e imagine isso. Uma paisagem do oeste com rochas vermelhas e muitos cactos. O sol brilhando alto no céu azul. O som de esporas de botas arrastando ecoa em primeiro plano. Um chapéu de 10 galões, o único refúgio de sombra por quilômetros. Lá está um cowboy rude e robusto, vestindo perneiras de couro enrugadas e uma barba coberta de poeira. Entre seus lábios pende um cigarro recém-enrolado, com flocos de folha de tabaco grudados nas bordas. É uma descrição perfeita da ideia moderna de um cowboy, não é? Ou você pode estar se perguntando, e quanto a um coat prateado brilhante? 45, ou manejo de gado, laço, cavalo ou mula, ou qualquer outro souvenir de cowboy que você possa imaginar? Embora essas ferramentas de trabalho sejam mais comumente associadas aos cowboys da fronteira, nenhuma delas carrega tanto significado histórico quanto o cigarro torto fumegando em sua boca ou a nicotina correndo em suas veias. Para pegadas da fronteira, este é um mergulho mais profundo nas lendas e histórias de cigarros, charutos e tabaco no Velho Oeste. Enquanto os poderes espanhol e britânico exploravam as Américas ao longo dos séculos XVI e XVI, uma cultura se destacou entre as demais. A planta do tabaco fosse usada como remédio ou como meio de prazer. O tabaco virou uma verdadeira febre na Europa, tanto que a demanda por tabaco cresceu 10 vezes. E as pessoas, tanto do Velho quanto do Novo Mundo, não descansariam até que um novo império do tabaco fosse formado. O sul dos Estados Unidos se tornou o solo sagrado para esses planos. À medida que a planta do tabaco prosperava nos solos enriquecidos da costa sul do Atlântico, ela passou a ser produzida em massa antes do final do século XVIII. Na verdade, ela tinha um valor de mercado surpreendentemente baixo. Era vendida por apenas alguns centavos por libra na Virgínia, com preços semelhantes em vários portos do Sudeste. Apesar disso, o tabaco exigia um trabalho extremamente intensivo, e com o tráfico de escravos no auge de suas operações, o cultivo e a plantação de tabaco tiveram um grande crescimento. Coincidir com essas tendências. Expandir a escravidão era expandir a produção de tabaco em larga escala a uma fração do custo. Com esse desenvolvimento, as pequenas fazendas familiares se transformaram em enormes plantações que valiam milhões de dólares. E quando o solo perdia sua fertilidade em uma parte do sul, a produção de tabaco rapidamente migrava para novas terras mais férteis. Claro, tudo que sobe, desce. E não demorou muito para que o rei da Grã-Bretanha decidisse que tinha direito a uma parte maior dos lucros do boom do baque. Quando a década de 1770 começou, exportar tabaco custava aos fazendeiros coloniais 300 mil libras esterlinas por ano. Isso não era sustentável, apesar da máquina bem azeitada que eram as plantações de tabaco, e finalmente o povo teve voz. A lua de mel da grande indústria do tabaco havia acabado. Depois que a festa do chá de Boston deu início a uma revolução sangrenta e a independência americana foi declarada, a indústria do tabaco encontrou um obstáculo no caminho. As exportações para a Europa foram suspensas indefinidamente, e outras culturas dominaram o sudeste americano. No exterior, os britânicos recorreram ao Império Otomano, que também não tinha escassez de tabaco em solo americano. No entanto, a Guerra do Tabaco de 1780 e 1781 viu os casacas vermelhas incendiarem intencionalmente as abundantes fazendas de tabaco que sustentaram as colônias por quase um século. Com bloqueios comerciais e exportações em declínio, o mercado internacional virou as costas para o tabaco americano. E só muito tempo depois da formação dos Estados Unidos da América é que o tabaco nicotiana voltou a prosperar. Quando o século XIX chegou a uma nova nação, a América redescobriu seu amor e desejo pela planta do tabaco. A escravidão ainda era uma indústria lucrativa e ajudou no retorno imediato do tabaco ao trono da agricultura dos Estados Unidos. Sua popularidade cresceu tanto a ponto de a oferta não conseguir atender a demanda, e os fazendeiros americanos foram forçados a contrair empréstimos do próprio governo britânico.
Eles simplesmente se revoltaram para abrir ainda mais plantações. À medida que o Império Americano atingia seu auge, os cigarros também tiveram um aumento semelhante de popularidade em outras partes do mundo. O cigarro enrolado em papel, a ovelha negra em uma família dominada por charutos e cachimbos, entrou em cena nas sociedades vitorianas de toda a Europa. Durante muito tempo, era visto como um método sujo de consumo de tabaco, deixado para os camponeses, mas acabou se tornando um símbolo cultural de ascensão social. As partes mais sofisticadas da sociedade queriam retomar o controle sobre esses hábitos e lutaram para refinar a cultura do tabaco. Em outras palavras, finalmente era considerado legal dar uma tragada em um cigarro. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os fazendeiros americanos faziam seus próprios avanços em sua busca para aperfeiçoar a colheita perfeita. O tabaco Bright Leaf, popularizado por seus sabores mais suaves, chegou ao grande público. Ele prosperou devido a circunstâncias incomuns. Solo com uma fração dos nutrientes. Aconteceu que o composto de poeira e terra criou uma planta de tabaco que não era apenas doce, mas também tinha um cheiro melhor. Assim, as vendas de tabaco de mascar dispararam e a produção de cigarros nos Estados Unidos entrou em um novo patamar. Com esse tipo de inovação entrando em produção, não havia mais volta para a indústria do tabaco. No entanto, a Guerra Civil Americana logo colocaria outro obstáculo no progresso da indústria, já que as populações escravizadas do Sul foram libertadas ou forçadas a lutar na guerra. Os fazendeiros ficaram com uma escassez de mão de obra. Eles se depararam com duas opções: pagar salários de verdade e transformar seus escravos em trabalhadores de fato, ou recorrer às máquinas. Se você entende um pouco de história americana, então provavelmente já sabe a resposta. A produção se voltou para a industrialização e, em 1881, um inventor chamado James Bonsack construiu o que se tornaria o ponto de virada na história do tabaco. A máquina de enrolar cigarros, exigindo mão de obra mínima e garantindo uma produção mais barata do que cachimbos ou charutos, produzia cigarros a uma velocidade mais de 10 vezes maior do que as mãos humanas. E os Estados Unidos nunca mais olharam para trás. Após a Guerra Civil, à medida que as dívidas do governo eram pagas, os impostos sobre cigarros foram reduzidos drasticamente, consolidando o lugar do tabaco na cultura americana. No entanto, do outro lado do rio Mississippi e através das grandes planícies, chegando aos desertos e montanhas dos territórios do Oeste, o tabaco já estava se tornando a força vital da existência na fronteira. A cultura dos cowboys carrega muitos símbolos marcantes: chapéus e lenços, botas e esporas, gados longhorn e cavalos, laços e revólveres. Feijão e bacon e café suficiente para encher o Grand Canyon. Mas você sabia que charutos e cigarros são tão simbólicos da vida quanto um vaqueiro? Não havia método mais preferido para fumar tabaco do que acender um charuto, sendo o segundo mais popular apenas atrás do tabaco de mascar. Charutos eram o sangue vital da vida na fronteira, para homens adultos trabalhadores. A sensação relaxante da nicotina era um motivador óbvio, mas os charutos eram muito mais do que apenas uma sensação agradável. Os charutos serviam como moeda entre cowboys, moradores das cidades e também entre brancos e tribos indígenas americanas. Eles também faziam parte dos laços de parentesco do Velho Oeste. As fogueiras eram comuns ao entardecer. E que melhor maneira de compartilhar histórias e aproveitar o calor da chama do que fazer isso com um charuto doce e esfumaçado pendurado nos lábios. Para muitos, os charutos não precisavam ser nada sofisticados. As marcas nacionais eram rústicas e baratas, custando 1 centavo por 2. Esses charutos geralmente eram longos e finos, com a ponta torcida em formato de rabicho para evitar que o tabaco de dentro caísse. Quando a poeira da Guerra Civil baixou, os impostos sobre o tabaco enrolado aumentaram, elevando o preço nacional para 5 centavos por unidade. Cowboys com renda disponível ou uma paixão por tabaco de luxo podiam optar pelos charutos mais finos do mercado. Os charutos cubanos sempre foram vistos como os melhores disponíveis, inclusive nos territórios do Oeste.
Esses charutos de alto padrão eram encorpados e de sabor marcante, feitos para suportar a rusticidade da fronteira. Charutos mais sofisticados costumavam custar em média $15 para cada 1.000 unidades. Havia algumas marcas notáveis preferidas pelos antigos habitantes do Oeste. Bolivar Petit Coronas era um charuto terroso, com sabor de couro, que lembrava cacau. Quintero Brevas era outra escolha popular, refletindo a inclinação dos cowboys por sabores robustos como especiarias e café. E é claro, nenhum fazendeiro conseguia recusar um Ramon. A Ione selecionava especialmente um charuto complexo, com notas de frutas secas e lascas de madeira. Independentemente do gosto, um vaqueiro tinha muitas opções. Embora os charutos sejam uma iconografia comum da existência dos cowboys, o uso do tabaco durante o auge do Velho Oeste era muito mais diversificado do que simples charutos e cherutes. Fazendeiros e vaqueiros preferiam seus cachimbos aromatizados, recheados até a borda com folhas de tabaco doces e saborosas. Junto com os cigarros de tabaco enrolados à mão, os chamados cigs eram especificamente uma mercadoria muito procurada. Eles foram rapidamente colocados na linha de frente do consumo de tabaco. Folclore de João Ruffin Green, um ex-soldado confederado que fundou a empresa que mais tarde se tornaria a Bull Durham. Fumando tabaco nas paisagens do Oeste, os cowboys optavam por palha de milho, como papel personalizado para enrolar seus cigarros. No entanto, essa ideia não era nova. As populações nativas mexicanas e americanas já fumavam tabaco em cápsulas de milho descascadas há gerações. E provavelmente foram eles que inspiraram os cowboys das planícies. Apesar da proliferação dos cigarros, os cowboys tomavam cuidado para nunca serem vistos com um dos tipos enrolados à máquina mencionados anteriormente. Esses cigarros, chamados palitos de pimp ou palitos de mariquinha, garantiriam sua expulsão da cidade e uma vida de vergonha. Não, um verdadeiro vaqueiro ficava com seus quirlies, o apelido dos cigarros enrolados à mão da lenda da fronteira. Para os cowboys que evitavam completamente os cigarros, era mais provável encontrá-los aproveitando uma pitada ou um naco de fumo de mascar, que ficava guardado no canto da boca. Do nascer ao pôr do sol, os pastos onde eles pastavam eram fertilizados com grandes quantidades de cuspe de fumo. Claro, os vaqueiros também levavam seu fumo de mascar para todo lugar, o que significava que era difícil encontrar um estabelecimento respeitável que não oferecesse um cuspidor. Cuspidores, recipientes feitos de quase qualquer balde ou pote, coletavam os diversos pedaços de fumo cuspidos pelos usuários de tabaco. Bancos, saluns, tribunais e até o correio local mantinham um cuspidor no balcão ou perto da porta dos fundos para quem precisasse. Se não fosse enrolado em papel ou colocado nas bochechas, o tabaco era frequentemente apreciado em cachimbos. Esses tipos específicos de produtos de tabaco eram chamados de blocos e vendidos individualmente ou a granel. Lone Jack, talvez a marca mais popular de tabaco para cachimbo, era produzida em Lynchburg, Virgínia, e se espalhou rapidamente pelo Oeste. Isso provavelmente se deve ao fato de Lone Jack ser o favorito tanto dos soldados da União quanto dos Confederados, já que ambos os lados viram um grande número de veteranos migrar ainda mais para a fronteira. Após a guerra, a última, mas certamente não menos importante, forma de uso do tabaco no Velho Oeste era o rapé. Rapé é tabaco, moído até virar um pó fino. Esse pó era frequentemente esfregado nas gengivas para uma rápida absorção na corrente sanguínea. No entanto, alguns cowboys curiosos inalavam o rapé diretamente para os pulmões para um início rápido dos efeitos. Independentemente do modo de consumo, o tabaco era aceito nas grandes planícies e nos vales baixos, e precisava ser. Sua importância econômica em uma região sem impulso econômico era fundamental se o Velho Oeste quisesse se desenvolver em algo parecido com a sociedade americana. Graças a magnatas do tabaco como o já mencionado John Green ou James Buck Duke, cuja empresa American Tobacco monopolizou as vendas de tabaco em todos os Estados Unidos, o tabaco trouxe estabilidade para a fronteira. À medida que o auge do Velho Oeste chegava ao fim, o mesmo acontecia com a influência do tabaco na cultura americana.
Graças aos avanços médicos da Segunda Revolução Industrial, a área da saúde nos Estados Unidos começou a desvendar as camadas do uso de drogas e seus efeitos na sociedade humana. Em 1888, por exemplo, um homem chamado Dr. Roberto Koch encontrou uma ligação real entre o tabaco de mascar e a tuberculose, conhecida como consumo. Naquela época, o Dr. Koch revolucionou a pesquisa sobre doenças infecciosas e foi um dos primeiros denunciantes a abalar o monopólio do tabaco. Então, em 1889, algumas das universidades mais prestigiadas do mundo publicaram um estudo controverso, mas altamente influente, sobre quais grupos demográficos sofriam mais com a fumaça do tabaco. Eles teorizaram que trabalhadores braçais e aqueles que exerciam trabalhos duros e pesados poderiam fumar sem consequências. Enquanto isso, trabalhadores de escritório teriam um colapso nervoso se fumassem até mesmo um único cigarro por dia. De acordo com esses pesquisadores de Harvard, estilos de vida sedentários agravavam os efeitos colaterais negativos da nicotina. O trabalho manual, por outro lado, fortalecia a tolerância do homem. Embora essas afirmações pareçam duvidosas com o entendimento moderno, na época foi o suficiente para derrubar ainda mais a fatia de mercado das grandes empresas de tabaco. Um terceiro golpe na hierarquia do tabaco veio logo após a virada do século, quando a doutora Sarah Chase garantiu que as mulheres, que só recentemente haviam conquistado a aceitação social para fumar em público, na verdade estavam em maior risco de doenças. Certas ou erradas, essas afirmações deixaram uma marca duradoura nas atitudes em relação ao fumo em 1900 e 5 atitudes que nunca vacilaram. Apenas se fortaleceram a partir de então, conforme as décadas seguintes avançaram. Ocorreu o mesmo com a conscientização médica sobre os riscos do tabaco. À medida que as mortes aumentavam e a comercialização da nicotina era restringida, charutos e cigarros passaram a ser mais uma novidade. Um símbolo de um estilo de vida à moda antiga com uma mentalidade do novo mundo. De muitas maneiras, os ideais de fumar tabaco eram como o próprio Velho Oeste. Seu auge já havia passado há muito tempo na virada do milênio, mas as memórias daqueles que viveram ainda lembravam seu impacto na cultura popular em geral. O tabaco, em todas as suas formas, não era apenas mais uma droga ou uma linha de montagem de nicotina. Era um elemento fundamental da vida dos cowboys e da sobrevivência nos territórios do Oeste. Seja rapé ou charuto, um pedaço de fumo, um cigarro de palha ou um bom e velho pedaço de fumo para cachimbo, o tabaco comandava tudo e, no fim das contas, mudou para sempre o legado do Velho Oeste e da América.